Bem, dando continuidade aos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ligado à dependência química, os pacientes com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm a proporção e a expectativa de experimentar droga mais cedo. Por quê? Primeiramente, uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ocasionar, ele tem também uma certa propensão a ter transtorno de conduta. Isso vai influenciar no seu comportamento. Essa hiperatividade e essa desatenção vai influenciar nos seus comportamentos sociais, se não tiver uma devida canalização para essa energia, dessa hiperatividade, e uma certa prática de uma terapia para esse déficit de atenção. Por quê? Porque se ele tem déficit de atenção, ele vai ter dificuldade de aprendizagem no escolar e vai ter dificuldade também em se interessar por estudos e por interesse em que se requer esforços mentais, como leitura, como concentração nas aulas. Então tudo isso vai propiciar a esse adolescente uma inquietação na sala de aula. Essa inquietação na sala de aula vai proporcionar ele a levar a conversas, a brincadeiras, aí ele vai ser chamado a atenção pela professora, aí ele vai para a diretoria, aí ele chega em casa, a mãe não sabe lidar com essa hiperatividade, bota ele de castigo, não sabe conversar com esse paciente, ou não entra no ritmo dessa hiperatividade, que é muito difícil. Esse paciente vai se afastando da entidade familiar, vai se afastando da entidade escolar e vai se colocando na área de risco, porque a escola fica um saco, em casa fica um saco, porque tudo que ele faz é proibido. Qualquer coisa que ele faz, se ele quebrar, está de castigo. Então ele vai se sentindo menos à vontade em casa, ele vai se sentindo menos à vontade na escola, ele vai se identificando com amigos que têm os mesmos transtornos de conduta igual a ele. Então junta-se pessoas com problemas comportamentais e une-se com a adolescência, a imaturidade, somada a tudo isso, eles começam a fazer atividades como matar aula, como buscar outro tipo de comportamento ou de atividades que caracterizam mais, que chamam mais atenção. E no meio de sair da entidade escolar, matando aula, se afastando da entidade familiar, ele vai e em companhia principalmente de pessoas com as mesmas características comportamentais de transtornos de conduta, ele vai provavelmente se colocar em área de risco para experimentação de alguma substância psicoativa. Então é natural pessoas com transtornos mentais, com déficit de atenção e hiperatividade, se não houver alguma forma, algum tratamento, alguma intervenção e tiver influências ambientais que favoreçam a experimentação, é natural esse paciente experimentar drogas mais cedo do que um adolescente que não tenha esse transtorno mental. Segundo, usam maior quantidade. Pessoas com déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade já falam impulsivo. Se ele usa droga, e a drogas é característica de prazer, rebeldia e impulsividade, se ele é impulsivo e a droga dá prazer, na adolescência e na infância, ele experimentou uma coisa que dá prazer. A aula é um saco, a família já está causando conflito e os amigos estão no ruso. A tendência é cada vez mais ele se afastar do ambiente familiar, do ambiente escolar, e através da impulsividade não perceber os danos que isso está ocasionando na vida dele e intensificar o uso de intoxicação dessas substâncias que ele está experimentando e muitas vezes evoluírem de uma droga mais leve como de uma substância
como que é a substância como cigarro, maconha, álcool, poder evoluir por uma substância mais pesada, com o maior poder de dependência como cocaína, né? Demoram mais para buscar tratamento. Pacientes com déficit de atenção e hiperatividade, por eles não terem a percepção da atenção do que possam estar lhe causando o sofrimento, muitas vezes, por exemplo, o paciente está tendo um comportamento e ele não percebe que a repressão desse comportamento é em função do comportamento devido à sua desatenção. Então, muitas vezes, e está sob efeito da intoxicação de substâncias, causa uma confusão mental. Essa confusão mental vai afetar sua capacidade de raciocínio lógico e não conseguir interpretar as situações que estão acontecendo, causando aí, né, prejuízos, né, de ele perceber o que real está acontecendo na vida dele, né, e ele acaba projetando os problemas sociais, profissionais, escolares, familiares nas pessoas que os odeiam e não consegue identificar o problema em si, causando aí afastamento, negação, né, dificuldade de percepção devido ao déficit de atenção. Sempre relembrando, né, aí a importância que o déficit de atenção é um problema, às vezes, até maior do que a hiperatividade e impulsividade. Né? Que a hiperatividade e impulsividade, com o tratamento através de atividades físicas e outras atividades comportamentais, né, pode diminuir com o tempo, né, e com o tempo vai se diminuindo, e o déficit de atenção ele pode se agravando, devido principalmente também ao caso de intoxicação de substâncias, né, porque vai afetar no seu sistema de recompensa, a parte da memória de curto prazo, enfim. Né? Isso tudo vai prejudicar toda a estrutura cognitiva desse paciente. E, em quarto, apresentam mais problemas no tratamento. Sendo que o tratamento da dependência química, geralmente, em se falando num caso já de estágio crônico, né? Se ele tem um déficit de atenção, se ele está em tratamento ambulatorial, ele não vai ter uma dificuldade de entender que a droga está afetando o sistema de raciocínio dele, do sistema cognitivo dele, do sistema social dele e também do sistema profissional dele. Ele tem uma dificuldade e mais, por ele ser impulsivo, e a droga geralmente afeta o córtex frontal, também vai potencializar essa impulsividade, vai potencializar esse déficit de atenção e vai dificultar, porque vai agravar o transtorno mental deste paciente. É como eu jogar um combustível no transtorno mental. O paciente que já tinha um déficit de atenção e hiperatividade vai duplicar ou multiplicar o déficit de atenção, a impulsividade, a hiperatividade e mais. Em se falando de casos de internação numa instituição, um paciente com déficit de atenção e hiperatividade passar por um centro de tratamento trancado 6 meses dentro de um convívio, ele vai se sentir preso, sufocado dentro daquele ambiente, dentro daquele contexto. Vai ter dificuldade de concentração nas terapias em grupo, vai ter dificuldade em convivência com o mesmo grupo durante muito tempo, vai ter dificuldade em esperar acabar esses 6 meses do tempo de tratamento da desintoxicação e da estabilização do sistema nervoso central. Inúmeras são os sintomas que vão dificultar os problemas no tratamento deste paciente, porque a substância agrava o déficit de atenção, agrava a impulsividade e muitos pacientes acrescenta o transtorno de ansiedade junto ao déficit de atenção e hiperatividade, prejudicando assim
a forma de restauração e reestabilização das funções cognitivas desse paciente. Né? Continuando, né, o tratamento, né, para o déficit de atenção e hiperatividade, nós temos como tratamento a educação, explicar sobre o que é o déficit de atenção, né, os sintomas da hiperatividade e da impulsividade, né, e as consequências dessa impulsividade, dessa hiperatividade e da desatenção, trazendo o paciente à conscientização. Após a conscientização, nós vamos treinar técnicas de treinamento de concentração, né? Através de sistema cognitivo, treinando o paciente a se reorganizar sua função executiva, né? A sua hiperatividade, né? A gente também tem um tratamento através de atividades físicas, lógico, dependendo das limitações de cada paciente. E também existem tratamentos medicamentosos que possam ajudar no déficit de atenção. Extensas trocas verbais, terapias de grupo muito longas e ambientes estimulantes devem ser evitados. Voltando a falar, terapia em grupo, mais do que 40 a 45 minutos, para paciente com transtornos mentais de déficit de atenção e hiperatividade, vai se tornar prejudicial, porque ele vai se desmotivar com essa terapia, perdendo a importância das informações que ele vai absorver numa terapia extensa. Então é melhor fracionar as reuniões em grupo do que fazer uma reunião só extensa. Apresentam menor percepção das consequências. Essa menor percepção das consequências é em função da desatenção. Já falei, a melhor forma de tratar a desatenção tem tratamento farmacológico e também tem tratamento cognitivo para a desatenção, né? Condicionando as maiores dificuldades da função executiva da desatenção do funcionamento desse paciente, né? A gente vai montar uma estratégia aonde vai melhorar essa função executiva e ele vai recondicionando aos poucos a desatenção, somando aí ao tratamento farmacológico com o especialista, com o psiquiatra, que pode melhor falar sobre a farmacologia no tratamento do déficit de atenção. Dificuldades em seguir o programa dos 12 passos. Paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem dificuldade em seguir os programas dos 12 passos, muitas vezes por não entender, às vezes, a complexidade e o tamanho, né, do programa, que é um programa muito espiritual, né? Em se falando do programa de 12 passos, o paciente com déficit de atenção e hiperatividade, ele tem essa dificuldade em aceitar a necessidade. Por ele ser hiperativo e por ele ser impulsivo, tem muitas coisas que ele vai ter que deixar de fazer e que ele está condicionado a fazer durante muitos anos da vida dele, né? Perdendo assim, ele por não achar, por não conseguir muitas vezes brecar essa impulsividade e se desmotivando, né? No começo, por ele ser hiperativo e impulsivo, ele assume o programa, veste a camisa, 12 passos, eu vou fazer e tudo, e no meio do caminho ele vai vendo por seu sistema cognitivo ser ao contrário ao programa, ele vai tropeçando, muitas vezes falhando em algumas coisas, e vai se desestimulando, né? Se frustrando, né? E pode acabar desistindo e não conseguindo, porque o programa dos 12 passos é um programa espiritual e é um programa crescente, passo a passo. E o paciente com déficit de atenção e hiperatividade, ele é hiperativo, ele já quer fazer tudo de uma vez e ele não consegue progredir. Ele já quer tudo pronto, rápido, na hora, para hoje, né? E sendo que o programa ele é crescente. E ele se frustra, né? Acaba se frustrando e abandonando a programação, né? Tendo dificuldade na aderência do programa.
Em síntese, né, um tratamento, né, deveria agregar os 12 passos com a conscientização das dificuldades que ele vai ter, né, e botando assim alguns breaks, falando calma, não é assim, né, explicando que a sua estrutura cognitiva vai levá-lo, né, a tropeçar muitas vezes. Né? E o tropeço é natural. E o segredo é não desistir. Né? Agradeço a todos a atenção. Essa é a aula sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Obrigado.